ter lido em grego koiné o Apocalipse. Hoje teremos chamado oral. Olha que delícia, que delícia. Nesse momento talvez pensemos, por que ele não avisou? Porque se eu tivesse avisado não teria emoção. E o que nós queremos é emoção. Hoje eu passo direto. Hoje é direto. Não entendi. Tem o Siri responde. Tá certo. A Siri está lá preparada para responder. Muito bem, muito bem. Vamos ver se ela está preparada de verdade. Quanto ela está preparada de verdade. Então, aquele nosso acordo, surgiu dúvida, perguntem. Perguntem no começo, no meio, no final da frase, quantas vezes quiserem. Vamos voltar a passar para o Rubens, claro, ganhou a rifa, merece. Olha! Porque há coisas que não se esquecem, como, por exemplo, ganhar a rifa. Não é? Ganhar a rifa. Nunca se ganha só, né, Rubens? É uma tristeza. Sempre tem alguma compensação. Ele não sabendo passa para a Kátia, que não sabendo passa para a Cássia, que não sabendo passa para o Oswaldo, que não sabendo passa para mim. Olha que gostoso. A Débora, claro! Mas como esquecer? A turma é tão especial, a Cássia disse algo profundo. Essa turma é tão especial, ela é tão linda, é tão emocionante, que a Débora me pediu, mas eu quero conhecer esta turma, quero conhecê-la. E veio. Olha que gostoso, que delícia. Portanto, passamos para a Débora, ela não sabendo, estuda. Olha, para nela, não repassa. Eu me lembro. Eu não vou esquecer jamais. Eu me lembro. Nós vimos o conceito de Apocalipse. E eu me lembro vocês também que Apocalipse nada tem a ver com o final dos tempos, destruição, morte, perseguição, etc. O que ele traz é uma revelação, que é exatamente a nossa jornada aqui na Terra. Esses questionamentos prévios da aula são de uma riqueza imensurável. Aquilo que aqui nós ouvimos, e aquilo que eu, Edson, levarei comigo, é de uma profundidade enorme. É curioso como nós temos tanta coisa para aprender. Todos, plural, todos. Há coisas que nós ainda não entendemos muito bem. Há coisas que depois entendemos e começamos a ver que ainda falta para entender. E assim é sempre. Assim é sempre. E ainda bem que assim é sempre. Eu vou dizer uma coisa a vocês que me trouxe uma alegria tremenda, gigantesca, quando eu soube que depois daqui, lá, espero que a direção seja esta, não seja esta, claro. Eu fiquei felicíssimo quando soube que lá há bibliotecas. Olha, não há bênção. Há lugar mais abençoado que uma biblioteca. Outra, duas. Os livros lá são extraordinários. Edições que sequer foram impressas aqui. Já lá estão. Será mesmo que o Livro dos Espíritos, será mesmo que no dia 18 de abril de 1857, Palais Royal, será mesmo que esse livro só existia naquele dia? Claro que não. Ele já existia antes. Para que aqui existisse, era preciso que lá existisse antes. Portanto, é uma bênção saber que nós vamos continuar aprendendo. Não é maravilhoso? Portanto, como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer daquilo que nós vimos a respeito do Apocalipse? Apocalipse é sobre Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe a boa nova, não pode ser algo ruim, seria um paradoxo. E eu me lembro de vocês também, de João. Como é que eu vou esquecer de João? Eu me lembro que João está em Patmos. E vocês que já viajaram pelas ilhas gregas, sabem onde fica. A Cássia já lá esteve 2 vezes, talvez o Rubens uma só. Patmos é uma ilha. E o que João está fazendo lá? Ele foi exilado.
Vocês lembram? Ele é nosso companheiro de tribulação. Ele segue a Jesus. Este homem precisa ser removido daqui. Tirem-no daqui. E ele foi tirado. E é emocionante lembrar que ele lá estando, diz ele, não eu, no dia do Senhor, em espírito, eu ouvi a voz de muitas águas. E ele se vira. E o que ele vê, vocês lembram? E eu também. Ele vê a figura de um filho de homem. Ele ainda não sabe quem é. Ele vê a figura de um filho de homem. Ou seja, ele está dizendo para nós que é uma criatura humana. Ele tem um cinto dourado na altura do peito. Ele é cingido aqui. Da boca dessa figura de um homem sai uma faca, uma espada de 2 gumes. Eu me lembro que a sua cabeça é cercada por uma lã. Analogia de João, não minha. Ele tem na destra 7 estrelas e ele tem à frente dele 7 candeeiros. E quando João percebe tratar-se de Jesus, cai no chão, de joelho. Jesus lhe toca e lhe diz, não tema. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. E ele diz a João, essas 7 estrelas são os 7 espíritos. E nós sabemos que o 7 no judaísmo quer dizer a completude, a totalidade, o todo. Nós até fizemos aqui analogias interessantíssimas. As notas musicais são 7, as cores visíveis do arco-íris são 7, os dias da semana são 7, o azar com o quebra-espelho são 7 anos, até 7 anos nós estamos mais lá do que cá, é 7 a beça. E o 7 mais lindo, aquele que nos toca, é aquele que Jesus nos diz, perdoe 70 vezes 7. Perdoa sempre. Portanto, se fizermos um cálculo muito grosseiro, então quer dizer que se eu perdoar 490 vezes, estou salvo? Não, é perdoa sempre. Porque é o 7 por ele mesmo. Portanto, quando nós lembramos da importância do número 7, lembramos também o que Jesus disse a João. Aquilo que você vir e aquilo que você ouvir, escreve e envia a 7 igrejas da Ásia. E vocês certamente se lembram de todas. A Kátia lembra de todas em grego. Kátia, você me perdoa, em grego eu não lembro. Eu vou em português. Em grego eu não lembro. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia. E nós paramos exatamente nos capítulos subsequentes, capítulos 2 e 3, em que Jesus diz, eu conheço a tua obra para cada uma das 7 igrejas. A quem então se destina? A todos nós, a toda e qualquer instituição religiosa que tenha Cristo como diretriz. Qualquer instituição que se chame cristã. Todas, porque são 7. E ele começa então a narrar de cada uma delas na ordem: Éfeso, depois Esmirna, e depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, na ordem. Eu conheço a tua obra, mas eu tenho contra ti, e nesse momento ele relata tudo aquilo que não existe mais entre nós. Ganância, egoísmo, egocentrismo, poder, não existe mais entre nós. Mas dizem que entre nós isso já existiu um dia. Interesse, inveja, corrupção. Ele relata tudo aquilo que ainda habita nosso peito. E depois disto?
Edson, e depois disso, nós paramos aqui. Eu me lembro, capítulo 4, eu não vou esquecer nunca. Então passamos de modo, olha que coisa linda, essa aula me emociona. Olha lá, em grego, vocês que leem grego profundamente, vamos ver se ele vai. Ele costuma não querer ir. Vamos ver se ele volta. Por algum motivo, eu creio que seja a máquina. Não está indo. Ah, que pena. Vamos ver. Não, vamos ter de fazer de outra forma, tá? Mas não é o seu ponteiro, não, tá? Ele tem acontecido regularmente. Vamos mudar aqui. Tá bom, tá legal. Quer experimentar com o meu, Rubens, ver se funciona? Mas eu acho que não é o ponteiro, tá? Tem acontecido. Olha, pode ir mais uma, por favor. É a máquina, viu? Não é o ponteiro, tem acontecido com certa frequência. Foi agora, vamos ver. Mas ele tem aqueles temperamentos deliciosos. Foi? Bacana. Perfeito, vamos ver. Ele não indo, resolvemos de outra forma. Tá ali pertinho, foi. Mas não é isso, é a máquina mesmo. Não é o ponteiro, não. De qualquer maneira, quer tentar com o meu, Rubens? Eu tenho aqui. Quer tentar? Mas eu não estou muito otimista, não. Só um minutinho, pessoal, a emoção é enorme. Até o ponteiro se emociona. É a máquina, viu, Rubens? Acontece com muita frequência. Ali. Uhum. Vamos ver se... agora tá indo. Mas você vai ver daqui a pouco. Vamos tentar. Perfeito. Não dando certo, tentamos de outra forma. Perfeito, viu? Olha a emoção, essa emoção é muito grande. Voltamos. Olha a tecnologia, essa tecnologia. O prólogo. Eu sou o que é, o que era, o que há de vir. Eu sou o alfa e o ômega. Bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras da profecia. Sabe aquele em grego escrito Apocalipse? Sim. Tem um garfinho assim. Que letra que é aquela? Eu não entendi, perdão. Tem 3? Um garfinho lá no grego. Ah, claro, aquele é o símbolo do psi. Por isso que você vai ver esse símbolo em qualquer um que seja psicólogo. É a letra psi. Bonitinha, né? Coisa linda mesmo. Olha lá. Essa aqui, né? Pois é, parece, né? Parece. Mas é sempre importante que nós tenhamos uma visão de conhecimento, não superficial. Credo, tio, parece um tridente, pelo amor de Deus. Tem um deus grego que usa também lá um tridente. Tem, claro que sim, Deus dos mares, coisa mais linda do mundo. Agora, imaginar que isto seja tridente ou símbolo do mal é muito superficial. Porque isso existe antes mesmo de nós sabermos o que era o mal. Portanto, é o símbolo do psi. Ótima pergunta. Por isso, todo e qualquer psicólogo, só todo, se aqui houver algum vai saber disso, usa esta letra como símbolo. Qualquer pessoa que seja psicóloga, aquele cartãozinho de visita, né, doutor Hermenegildo, tá lá esse símbolo bonitinho da psicologia. Porque a letra se chama psi. Eles aproveitam o som e fazem uma brincadeira com a palavra psicologia. Não é? Parece um tridente, mas não é. Não é. É apenas uma letrinha que tem 3 pedacinhos. Não? Bem simpática. Sim, é verdade. É sempre uma questão de como se vê, não é? Uma questão de o que quer dizer de verdade. Por isso que é um perigo, aqueles vídeos super superficiais que encontramos no YouTube. Olha o que foi visto na camisa do fulano. Não é? O símbolo do nazismo, né? Sim, a suástica é muito anterior ao Hitler. Ela era voltada para o Espetacular, sempre. Só que eles Sempre. Mas era o contrário. Ela é o contrário, ela é o avesso, é o espelho. O Hitler espelhou a imagem, e aí usou para o mal. É um símbolo da astrologia, claro. Sem dúvida. um monte de coisa. No Oriente, a suástica é de um poder incrível, usada até hoje. Só que Hitler pôs no espelho e fez o que nós sabemos. Foi associada ao mal. Sem dúvida. Então percebam, é como se fosse o bem e o mal, as trevas e a luz, é meio oposto. Podemos usar isso com muita facilidade. Então, imaginar por que Hitler colocou ao contrário é bastante simples de entender. É o oposto de verdade. É rigorosamente o oposto do símbolo da suástica, o verdadeiro. Tá bem? Então, Apocalipse já vimos, revelação, olha o prólogo também já vimos, isso aqui nós já vimos, olha Pátimos, olha lá João, olha lá, ele se volta a ver a Jesus. E depois disso ele é dito, e nós sabemos, olha o mar Egeu, vocês que lá já estiveram, Pátimos. E as igrejas, naquela ordem que nós já dissemos, vocês sabem, essa minha em grego, olha lá. E o capítulo 4.
Eu me lembro, não esqueço. Eu me lembro, João disse assim: a mesma voz de muitas águas me disse. Olha o que João viu. Olha o que João viu. Olha o que João viu. Ele viu uma porta no céu. E aquela voz que o chamara, que nós já sabemos que é Jesus, aquela voz que o chamara dissera: vem aqui. E ele foi. E o que ele viu, eu não esqueço. O que ele viu, eu não esqueço. Olha o que João viu. Ele viu um trono. Ele viu um trono. Ele começa então a descrever aquele que está no trono. E o que ele faz, hein? O que ele faz? Ele é obrigado a fazer analogias com coisas que temos aqui. Como descrever tamanha luz, se não por analogia? Isso também acontece conosco. Quando nós vimos, por exemplo, uma coisa estranha, é comum que nós façamos isso. Aparece tal coisa, mas na verdade é um pouco diferente. Nós fazemos analogias. João viu a luz maior que os seus olhos puderam ver até então. E o que ele faz? Ele começa a descrever aquilo que ele vê no trono, usando pedras preciosas. Ele fala de jaspe. Ele fala de sardônio. Ele começa a fazer analogias com pedras preciosas. E vocês que têm em casa turmalina, esmeralda, sabem do que falo. É tão grandiosa a luz que ele não tem outra saída. O que está diante do trono? 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro, os 7 Espíritos de Deus. Quantos são os Espíritos? Todos, porque se são 7, são todos. Todos que têm a Deus como bússola, é claro. Todos. À direita e à esquerda nós temos anciãos. 12 anciãos, 12 anciãos. 12 foi por acaso, né, tio? Não. Quantos 12 nós conhecemos? Uma porção. Quantas são as notas sem sustenido e bemol? 7. E quando eu as ponho, 12. Quantos meses? 12. Escuta, quantos são os apóstolos? 12. Quantos são as tribos de Judá? 12. As tribos, aliás, Israel, perdão, Judá é uma delas. 12. Não é sem querer. Tudo tem um símbolo. 12 anciãos de cada lado. E no meio 4 seres viventes. Um deles tem a cara de um leão, o outro de um novilho, o outro de um homem, o outro de uma águia em voo. E o mais interessante é ele descrever algo soberbo que o Oswaldo sabe bem. De João, eles têm olhos por dentro, por fora e ao redor. E eles não dormem nunca. Não descansam nunca. O que quer dizer isto? O que esses seres viventes querem dizer quando somos informados de que eles não descansam nunca? Nem de dia, nem de noite. Que estamos sempre acompanhados de espíritos. Certa feita, Kardec perguntara: os espíritos têm sobre nós alguma influência? Sabe qual foi a resposta? Sabe qual foi a resposta? Vocês que já leram em francês, sabe qual foi a resposta? Mais do que imaginas. Muitas vezes, dizem os espíritos, não o Edson, muitas vezes são eles que os conduzem. Não há atitude nossa que não seja vista por Deus. Sabe aquela que eu faço num quarto fechadinho, vou enganar alguém, vou fazer um negócio, roubar um banco, fazer alguma coisinha para ter um proveito qualquer, ninguém está vendo mesmo, ou se está. Quem precisa ver, está. Primeiro a nossa consciência e depois o nosso Criador. Eu posso esconder de todo mundo, menos de mim e dele. Porque quando eu for usar aquele dinheiro, eu sei de onde ele veio. Eu sei quem deixou de comer. Uma criança que mora no interior do Piauí, que não recebe
a merenda. Eu sei de onde veio. E ainda que meu coração empedernido não dê bola para isto precisará ser ajustado. Portanto, Deus não dorme, os anjos de Deus não descansam. E ele começa a descrever. Ele diz para nós que isso aqui é um mar de vidro, como se fosse um mar de cristal líquido. Interessante, um termo que é bem contemporâneo, né? Cristal líquido. Ele já usava isto no primeiro século, não com o nosso conceito. Não entendi, perdão. Não é? Vidro líquido. Vidro líquido, espetacular. E desse capítulo 4, ele prossegue. Olha o que ele vê, olha o que ele vê. Ele olha na destra daquele que está no trono, um livro selado, um livro escrito por dentro e por fora, selado. E ele ouve. Quem será digno de romper os selos? E sabe qual é a resposta que ele ouve? Sabe qual é a resposta que ele ouve? Rubens lembra bem. É dito a ele, nem na terra, nem sobre a terra, nem abaixo da terra, haverá ninguém que seja digno sequer de olhar o livro. E o que João faz? O que o João faz nesta hora? O que João faz nesta hora? João chora. João chora. Mas quando ele olha, ele vê diante do trono um cordeiro. Quantos olhos ele tem? 7. Ferido de morte, o cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Jesus pode romper os selos. Ele é o nosso, um termo bastante comum que vocês já devem ter ouvido, ele é o nosso governador planetário. Ele pode. Ele é digno de romper os selos. E ele toma o livro na mão e rompe os selos. Edson, o que acontece conforme ele vai rompendo os selos? Quantos são os selos, hein? Quantos são os selos? 7. Claro. É claro. Que outro número seria? Claro que são 7. É aí que surge, então, o termo leão da tribo de Judá. Isso mesmo. Ele já era conhecido como leão da tribo de Judá. Ele já tinha esse conceito. Esta é uma menção a algo que já era usado. Porque ele é da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Então já era um conceito que se tinha dele quando se teve a absoluta convicção de que ele era Cristo. Lembremos que Cristo é um título. É um título a alguém, não é um nome. Naquela época não se usavam 2 nomes. O nome dele era Yeshua. Mas que Yeshua? Existem vários Yeshuas, inclusive. Era preciso dizer a quem era. Então Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Por isso é comum encontrarmos com um O antes de Cristo. Falou que não existe pergunta besta, né? Mas a que eu vou fazer agora, eu acho que... Por favor, não deixem pergunta guardada. Temos aquela combinação. Pergunte mesmo. Eu ouvi alguém falando, mas eu não tenho certeza. Que os 4 animais podem ser a representação dos 4 elementos da natureza. Eu até posso pensar nisso, mas é um pouco mais profundo do que isso. É um pouco mais profundo. Os elementos da natureza são muito recentes, não é? Essa analogia que nós temos. Na verdade, o termo é muito antigo. O que eu digo é esses termos de água, ar, fogo, terra. Quem trouxe isso foi Empédocles, um grande filósofo. Mas não é propriamente isto. O 4 tem uma razão de ser, nós vamos ver daqui a pouquinho. O porquê que são 4. Isso sim. Tá? Eu posso entender que sejam os elementos, mas não é uma ligação direta. Sim, sim. Mas não há uma relação direta com os elementos, tá bem? Não há uma relação direta, não nos estudos proféticos. Mas por que não? Por que não? Eu acho lindo que nós tenhamos a nossa mente aberta. Por que não? É muito grande para a nossa compreensão. Eu aceito com muita alegria. Por que não? Não é por que não? Mas até onde conhecemos não é uma relação direta com elementos. Por ser 4, sim, mas elementos não. Eu vejo isso como um encaixe posterior. E não um encaixe da época.
um encaixe posterior. Nós temos um problema quando estudamos história. Temos algo chamado anacronismo. Quando nós colocamos o ponto de vista de hoje para algo que aconteceu há muito tempo. Vou dar um exemplo boboca. Exemplo boboca, Marco Antônio e Cleópatra. Olha que bonito. Marco Antônio e Cleópatra, o triunvirato de Marco Antônio. Ele se encontra com Cleópatra e eles se amam. Não sei. O que é amor naquela época? É aquele amor que eu vejo na novela mexicana, a Francisca Osvalda, que se encontra com Joaquim Honório. Não sei. Não deve ser, porque esse conceito é muito contemporâneo. Por isso é importante, eu vejo dessa forma, por estudos, não por opinião pessoal, é uma analogia muito posterior. Muito posterior. Tem séculos que dividem o texto original. Confortável. Por que não? É uma maneira que nós temos. Nós encaixamos com o nosso hoje e aquilo que não entendemos muito bem ontem. É muito comum. Então, por que não? Pode ser, mas não há uma relação direta. Gostei muito, muito da pergunta, muito profunda. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele pode romper, ele começa a romper os selos, gente, ele começa a romper os selos, e o que está acontecendo? Eu não sei, vamos descobrir. Ele começa a romper os selos. Olha o capítulo 6, é o rompimento dos selos. Lembra, Rubens, o rompimento dos selos? Ele começa a romper, olha, nossa, agora. O primeiro selo é rompido. Quem surge? Um cavaleiro. A peste. E depois o segundo selo, a guerra. Outro cavaleiro. E o terceiro, hein? A fome, o terceiro cavaleiro. E o quarto, a morte. Certamente vocês já ouviram a expressão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por que são 4? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir já por que são 4. O 4 tem uma importância enorme. Ele está fazendo um curso de... Quem eram os 4? Quem? Olha, estamos diante dos próprios. Olha que beleza. Eu vou até me afastar um pouquinho. Isso, eu vou me afastar um pouquinho. Não, mas depois de formados foram os Cavaleiros do Amor. Ah, que bom, então posso voltar. Oh, que alívio, eu tive aqui um medo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão entre nós. Ah, isso sim. Que privilégio. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. A peste, a guerra, a fome e a morte. Nesta ordem. Cada selo traz um. Mas Edson, você falou para mim que o Apocalipse era um livro otimista. Até agora não estou vendo nada disso. Só estou vendo sofrimento, desgraça, morte, guerra, peste. Não estou vendo nada de bom. Não estou vendo nada de bom. É preciso que nós abramos nossa mente e entendamos o símbolo por trás disso, e não uma tradução ipsis literis, porque se eu fizer isso, cometo um erro, de novo, de anacronismo e de interpretação. É simbólico. Os 4 cavaleiros acontecem agora. E o quinto selo? Qual é o quinto selo? Olha o quinto selo! Olha o quinto selo! São aqueles que morreram em nome de Jesus. Sabe o que eles dizem? A Kátia lembra? Sabe o que eles dizem? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos sofrer, morrer e não haverá justiça? Até quando? Até quando? E aqui eu sintetizo algo que vocês já sabem, que aparece no prólogo. O tempo está próximo. Aguardem. Eu fiquei vendo uma coisa, que tudo que aconteceu vai novamente acontecer de outras formas, mas a história se repete até chegar novamente a Jesus Cristo. Nós podemos compreender de uma maneira muito profunda o que você acabou de dizer, muito profunda. Nós estamos em um ciclo constante, perene. Estamos sempre em movimento, só sempre. Portanto, eu posso entender que já aconteceu se eu observar alguns momentos da história. Na Idade Média era muito comum associar o que estava acontecendo ao Apocalipse sendo realizado. Mas quando fazemos uma análise mais profunda, percebemos que não
Não é bem assim. Eu posso entender isso como íntimo, interno, aqui dentro, não necessariamente um fato que apareça na TV. Nós ainda estamos em constante aprendizado. Só todo mundo. Só 100%. Então não pensemos, por exemplo, que determinado fato é aquilo que está escrito no Apocalipse. Ele está em constante ocorrência. Principalmente aqui. Principalmente aqui. Então não tentemos encontrar na vida real um fato que possamos dizer, olha, está no capítulo tal, bem que está dito. Porque se fizermos isso, corremos um risco tremendo de sermos tendenciosos, de tomarmos um trecho para explicar algo que não sabemos ainda. Não há nada de errado em fazer essas analogias, mas talvez isso aconteça conosco desde sempre. Desde sempre. Em cada um de nós tem o próprio processo, o próprio apocalipse, a própria revelação. É claro, a faixa etária aqui eu já tinha percebido na aula anterior, 22, no máximo 23. Certamente, se voltarmos 10 anos, quando tínhamos 11, 12, íamos perceber que fazíamos lá umas bobagenzinhas com 11 ou 12. Aí vem Paulo e diz para nós, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora, como homem, como criatura humana adulta, eu faço coisas de homem. Criatura humana adulta. Nós estamos nesse processo só sempre. Meu espírito pode estar ainda no berçário, pelas bobagens que eu faço, certamente. Certamente. Provavelmente. Estou na incubadora ainda. Estou na incubadora. Percebe? Então, achar um fato que justifique é só uma saída para explicar o que eu não sei explicar. Claro. É só uma saída. É só uma saída. É muito grande, nossa bússola é muito limitada. E algumas religiões pegam alguns fatos e usam aquilo como argumento. Liguem a TV, olha o que vocês viram, tá vendo? É o Apocalipse. Arrependam-se enquanto há tempo, desde que seja nesta instituição. Percebe? É muito delicado. Chega a ser perigoso em alguns aspectos, não é? Até quando? E Jesus diz, calma, muitos ainda hão de sofrer. E muitos ainda sofrem. Muitos. Mas ele disse, o tempo está próximo. Só que não é o tempo daquele relógio Rolex que nós temos. É outro tempo. É outro tempo. Sabe aquela coisa que nós dizemos, nossa, eu já pedi a Deus, mas está demorando, né? Faz 1 ano que eu pedi. O que é 1 ano para a eternidade? O que é 1 ano para a eternidade? As coisas precisam de tempo, de tempo. Agora vem o sexto. O sexto eu tenho um pouco de medo. Olha, eu tenho um pouco de medo. Oswaldo, você me ajude. Olha o sexto. O sol virou negro. A lua tornou-se sangue. Uma saraivada de rochas caindo sobre as cidades. Renovação. É preciso. Isto é simbólico. Então não é porque teve uma chuva de granizo em Itu que aquilo é o Apocalipse. É apenas uma chuva de granizo. É só isso. Certa feita uma pessoa me perguntou, escuta Edson, quando uma pessoa ouve, não foi dela que ela falou, mas eu fico ouvindo coisas, podem ser espíritos? Eu disse, podem, mas pode ser apenas um problema de um otorrino. Pode ser apenas isto. Tudo pode, mas de repente é meu ouvido que está meio esquisito. Até um zumbido. É claro, tem alguma coisa lá dentro provocando. Não é? Isso, aquela que o oftalmologista diz que parece uma mosca, né? Estou vendo coisa, não é? Ah, sim, que fica batendo, claro. Não é? Não é? Então é apenas e tão somente um problema do ouvido, só, não é? Só. Isso não exclui a existência de espíritos, apenas nos coloca um pouco mais no chão, né? Um pouco mais no chão. Que legal, o sexto é aberto, e o sétimo, eu quero saber o sétimo, veja, olha, o sétimo é emblemático. Mas espera aí, antes de abrir o sétimo, nós temos o 7º capítulo. O 7º capítulo, Kátia lembra? A Kátia lembra! O 7º capítulo, o que é dito, hein? O que é dito? É dada uma ordem.
Os 4 anjos nos 4 cantos do mundo segurem os ventos da terra. Os 4 anjos, olha o 4, agora eu vou explicar. Nos 4 cantos do mundo segurem os ventos. O que quer dizer isso? É uma pergunta mesmo, tá? Não é retórica. O que quer dizer isso? O que quer dizer segurar os 4 anjos, segurarem os 4 ventos? O que quer dizer isto? Os ventos são produto dos espíritos. Interessante. E por que eles precisam ser contidos? Seriam esses espíritos ruins e eles precisam ser contidos? Porque quem vai contê-los são os 4 anjos de Deus. Por que ele tem de conter esses espíritos? Considerando ser este o fato. Estariam fazendo coisa errada? Não são os espíritos, mas poderiam ser. Poderiam ser. Pegar a humanidade, os 4 cantos do mundo, seriam os governos de cada um para segurar seu povo. Estamos no caminho. Eu vou pegar uma parte lindíssima do que disse você e do que disse ele, porque tem coisa linda aqui. Tem coisa. Essa turma é demais, hein, cara? Essa turma, que é isso? Que é isso? Por que 4? Por que 4? Percebem? Algum de vocês, eu sei, 22 anos, talvez não. Mas algum de vocês já ouviu um avô usando a expressão os 4 cantos? São América do Norte, Sul. Mas é bem mais que isto. Porque ainda não tínhamos esse conceito nessa época. Nós ainda estávamos por ser descobertos. Nós já existíamos. Mas ainda estávamos por ser descobertos. 22 de abril de 1500, estava longe ainda. Então não é aquilo que eu conheço como mapa mundi, é maior do que isto. Vou pegar um exemplo que nunca aconteceu conosco, mas dizem que acontece. Mãe, não estou achando minha meia. Eu pego você. Tá aí, meu filho, pode procurar que tá aí. Não, já procurei nos 4 cantos, não achei. Aí vem a frase bonitinha, que dá uma emoção da gente, eu falo e me emociono. Se eu for aí e achar, achei. Ela se materializa, é a consubstanciação da meia, ela se materializa. Porque mãe tem um negócio que eu não sei o que é, ela acha qualquer coisa. Ai, que raiva. E quando ela acha, o que nós dizemos? Eu procurei, não vi, não estava aí. Tava, como é que não estava? Tava. Eu materializei a meia? Claro que estava. Então a expressão 4 cantos simboliza o quê? Tudo. Então são 4 anjos, literalmente, 1, 2, 3, 4? Não. Os 4 cantos da terra significa a terra. É claro, a terra. E o que é vento em texto profético? Oswaldo lembra. O que é vento em texto profético? Guerra. Vento é guerra. Eu vou fazer uma analogia. Vocês certamente já assistiram algum filme de terror. Ou que tem alguma coisa meio de suspense, algo parecido. O que de modo geral acontece quando coisa ruim, olha que expressão, aparece? Venta. Tudo que é filme venta. Faz frio. Eu vejo gente morta, aquele negócio, aquele vapor. Eu vejo gente morta, aquele vapor. É simbólico. Vento é guerra, é desequilíbrio, é falta de ordem. Portanto, parar os ventos significa interromper as guerras. Que não haja mortes de irmão para com irmão. E por que Deus pediu isto? Por que Jesus transmite esta mensagem de Deus? Porque é preciso que sejam selados aqueles que seguem a Cristo. Quantos são selados? Quantos são selados? Olha lá o selo, olha o selo na fronte. Quantos são selados? 144 mil. Que número é este? É sem querer, só pode ser. É sem querer, só pode ser. A Kátia me disse que a turma 125 faz cálculo de derivada de cabeça. Não.
que resolve cálculo de integral assim. Falou, resolveu. Falou, resolveu. Qual é a raiz quadrada de 144? Uau! Uau! É 12, tio! É 12! Na numerologia seria 9, seria fim. É isso. Vocês entendem que é uma coleção infinita de símbolos. 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. E ele começa a citar as 12. Ele começa a citar as 12. É lindo, é lindo. Foram selados, foram selados. Eles estão selados. E o que ocorre agora? Eles estão selados. O que ocorre agora? Ai, ai, ai. O 7º selo é rompido. E quem surge? Quem surge? 7 anjos com 7 trombetas. As trombetas do Apocalipse. E eles começam a tocar. Cada trombeta traz consigo fatos que aparentemente são assustadores. Os mares, os rios, a vegetação, a terra, os astros são todos destruídos. Desde uma poça d'água até a galáxia. Todos destruídos, todos destruídos. Até a 4ª trombeta. A 5ª trombeta toca. E quando a 5ª trombeta toca, João faz uma descrição espetacular. Ele começa a descrever insetos gigantes. Ele começa a descrever insetos gigantes. Ele começa a dizer que esses insetos têm uma cauda mortal. Ele começa a dizer que eles são tão grandes que fazem barulho de muitos cavalos. Ele tem de fazer uma analogia com o que existia na época. Os cavalos puxavam as bigas, o barulho era gigantesco. Ele cita algo que eu não esqueço nunca. Não esqueço nunca. Ele diz que a águia era tão grande que o barulho dela era ensurdecedor e ela tinha cabeça de homem. E o seu formato era metálico. E agora eu, Edson, tive a liberdade de trazer algumas imagens feitas por mim, Edson, traduzindo aquilo que nos disse João. Uma tradução minha. Vocês vão ler o capítulo e vão ver o que lá está. Quando ele fala dos gafanhotos que saem da terra, ele diz que a cauda gira e é mortal. Então eu, Edson, traduzi aquilo que João disse. Tradução minha, absolutamente minha. O que ele disse para nós, segundo a nossa interpretação? Olha o que ele narrou para nós. Se vocês lerem o capítulo, vão ver que ele está narrando exatamente isto. Uma águia tão grande que a cauda é mortal e que tem cabeça de homem. Quando nós vemos um avião de guerra, o que aparece lá no cockpit? Olha, a cabeça de um homem. João teve uma visão. Ele narrou o que era capaz de entender na época. O avião voa que nem águia. É feito de metal, a cauda é mortal, imagine o fogo que não sai da cauda de um avião, e tinha a cabeça de homem. Eu não estou afirmando que foi isso, eu estou só traduzindo. Como eu não tenho talento nenhum para desenho, trouxe uma imagem. E sabe o que diz a 7ª trombeta? Soltem o vento. Os 4 anjos receberam a ordem que o vento seja liberado. Vento é guerra. Então, quando juntamos a descrição prévia com o que acontece na 6ª trombeta, se não for isto, está bem próximo. A 4ª tribulação está onde? Está em tudo, está em tudo. Sabe o que ele está mostrando para nós? Sabe o que é isso que nós estamos vendo? Nós. Isso somos nós que entramos no avião e matamos o nosso irmão.
Somos nós. É isto que ele quer que acabe. Eu preciso me ver para saber o que fazer. Eu preciso ver isto grotesco e reconhecer, sou eu quem faço isto. Guerra não nasce de si mesma. Ela é produto humano. Humano. Eu preciso ver para combater. Sabe aquela frase de Delfos? Sabe aquela frase de 750 a.C. criou-se em Delfos? Conhece a ti mesmo. Como eu vou combater as minhas sombras se eu não as conheço? Está dando bug aqui. O São Benedito veio para crer. Por que não? Eu tenho uma que me deixa mais feliz. É crer para ver. Quando eu creio, eu vejo. Quando eu creio, eu vejo. Mas essas revelações estão no capítulo, Sim. mas são interpretações. Interpretações sempre. Se for uma protestante, Sim. são outras interpretações. Certamente. O Espiritismo trouxe essas interpretações da onde? Existem incontáveis livros, depois passa você. Passo a Cássia e depois ela repassa. Incontáveis livros que tratam deste texto. Não, jamais, jamais. Não. Outros são interpretações muito profundas. Sabe o que é bonito? Lembra daquilo que nós disséramos na aula anterior? Kardec disse, se a ciência disser algo e o espiritismo disser outro, fique com a ciência, não com o espiritismo. Isso nos revela, nós começamos a dar a possibilidade de nós mesmos entendermos de outra forma. E não como algo catastrófico. Volto a dizer aquela frase que disséramos, se é uma revelação de Jesus, não pode ser algo ruim. Uma analogia seria, que nem quando a gente vai fazer caridade, né, mãos estendidas, a gente convive com pessoas que passam fome, que passam coisa. Sim. Aí você convivendo com aquilo, você gera dentro de você uma reação para aquilo que isso. acontece. Eu preciso ver. Eu preciso ver. Sem esquecer jamais de que é simbólico, não quer dizer que vai ser exatamente como está aqui. Porque isso tem ocorrido só desde sempre. Só desde sempre. Portanto, abramos a nossa percepção. O que ele está mostrando? A revelação. Esse é o caminho. Tem gente matando gente? Tem. Tem gente matando gente com alegria? Tem. Tem. Na Idade Média tinha os que usavam armadura. Sim. Também dizer. Sim. Soldados de águia. Isso mesmo. Só de eu pensar em Santa Inquisição, por exemplo, eu já tenho um paradoxo descomunal. Descomunal. Havia isso naquela época? Havia. Há isso hoje ainda? Há. E amanhã também. Eu preciso ver, indignar-me e transformar-me. Eu não quero fazer isto. Mas isto acontece. É um fato. Sim. 5 minutinhos? Vamos fazer uma viagem brevíssima. O último desenho que é uma bomba, aquele cogumelo da bomba atômica. O cogumelo da bomba atômica. Vamos fazer uma viagem lindíssima, breve, mas lindíssima. Olha que bonito. Capítulos 10 e 11. O gigante aparece, ele tem um livro na mão. Sabe o que ele diz? Come o livro. A sua boca ele será doce, ao seu estômago amargo. O que será que ele quis dizer com isso? É exatamente isto. O que Jesus nos trouxe é doce, é fácil fazer o que ele pediu, ou se é difícil? E muito! Amai o seu inimigo, desde que não seja comigo, ou seja, é fácil, é doce, mas é amargo. Alguém que nos comete uma injustiça, o que eu faço com isto? É amargo. Simbolismo profundo. Percebe como ele vai trazendo revelações incríveis? Olha Jesus. Nesse capítulo ele diz, Jesus está vindo. Jesus lá não é vindo, Jesus está aqui. Não estamos sozinhos. Ele está aqui. Vindo é um... mas a ideia é que ele está conosco. Capítulo 12. Uma mulher parturiente está tendo dores do parto. O filho não nasce, ela sofre. O filho não nasce, ela sofre. Quem é essa mulher? A igreja. Não é Maria. É a igreja. É aquela igreja que se diz cristã e a última coisa que eu vejo dentro dela é Cristo.
Eu vejo um monte de coisa, menos Cristo. Cristo não nasce em igreja corrompida. Como nascer onde não há amor? Percebem o simbolismo? Olha o que Jesus está nos dizendo. Olha o que ele está nos dizendo. Aparece Miguel, os anjos, né, de Miguel aparecem, socorrem a mulher. O filho nasce. Ela é socorrida, levada ao deserto, e o filho é posto em proteção. Olha o capítulo 13, credo. Eu vou sonhar com isso, tio. O capítulo 13 é a besta. Quem é a besta? Digamos que alguns nomes nos ocupam a memória nesse momento. Aquele que toca a campainha de domingo para almoçar, sem pedir. Alguns nomes vão ocupando nossa cabeça. 7 cabeças. Isso, ele tem exatamente 7 cabeças. Por que será? O mal ele é condensado num demônio, algo semelhante. A doutrina nos explica claramente, são espíritos que ainda têm muito para aprender. Muito para aprender. Isso é um símbolo. Os adoradores da besta. Tem gente que se alegra em enganar o outro. E sabe qual é a palavra que ele usa quando engana? Trouxa. Trouxa. Adivinha quem é o trouxa? É que ele ainda não descobriu. Olha o capítulo 14, olha, que medo. Olha, agora sim, quem está vindo para combater a besta? Ou seja, o que estamos falando aqui? Luz e trevas. Estamos falando de luz e trevas, é símbolo. Luz e trevas. O Armagedon é isto. Não é? Que coisa linda o capítulo 14. Olha, as 7 taças da ira de Deus. 7 cabeças? Sim. 7 é completo, né? Sim. Então, essas pessoas, olhando pelo 7 que é completo, não tem mais jeito. Ou se tem, sempre. E vai aparecer no capítulo, nós vamos bem rápido para chegar a ele. Vai aparecer, tem jeito sim. Vamos guardar o que você diz, que é uma profundidade enorme. As 7 taças da ira de Deus. Então Deus é vingativo, é a ira de Deus. Eu roubo uma carteira. A consciência me pesa. Aí eu vou pedir desculpa. Aí a pessoa que foi roubada fala o que ela tem vontade de falar. Eu roubei. Ele não está me humilhando. Eu é que tive a oportunidade de me redimir. Se eu dou um chute na parede e eu quebro o pé, a culpa não é da parede. Deus não castiga. São só ajustes. Eu preciso ajustar os meus equívocos. Porque vocês acham que estamos aqui, né? Para ajustar equívocos. Na série do Lúcifer, ele falava, eu não castigo, vocês é que escolhem. É isso. Eu estou aqui, ó. Quem quiser, estou aqui. Estou disponível. Faz uma fila que não tem fim. Fazer o mal é fácil. É moleza enganar o outro. Por isso que temos o símbolo dos adoradores da besta. Eu vou aqui brevemente, caça, olha lá, as 7 taças, as 7 coisas, olha, as pessoas que seguem ao mal, ou seja, as pessoas que têm prazer em fazer o mal, o rio, o mar, o rio, aqui aqueles que blasfemam são destruídos pela luz e trevas, que lindo, aqui o trono do mal, digamos assim, simbolicamente, ali o rio Eufrates, e de novo a saraivada de pedras sobre as cidades. Tem o anticristo ainda que vai aparecer. O anticristo é aquele que chamam de besta, não é? Mas anticristo seria uma criatura, não é uma criatura. Porque se imaginar que haja alguém que tem o mesmo poder de Deus, ele deixa de sê-lo. O conceito de anjo caído é muito mais religioso e tendencioso de determinadas religiões do que é um fato. Porque se eu pensar nisso, eu estou pensando que existe alguém com o mesmo poder de Deus. Não é? E isso faria que Deus deixasse de ser. O anticristo é a besta. Não é? Olha lá. Nesse caso, seria uma jogada para as pessoas acreditarem. É muito fácil usar a religião como artifício de doutrinação. É muito fácil. Quando eu digo na novela que se não fizer tal coisa, queima no mármore do inferno, eu posso usar a meu favor. Nesta igreja ninguém queima no inferno, mas se for no centro espírita, queima. Porque lá a cadeira sai voando, eles evocam demônios.
Não é de Deus. Não, Né? não é de Deus. Tem gente que atravessa, que não passa na porta, que fala pro filho, filho, não vem pela Baquiá, hein? Não vem pela Baquiá. Atravessa. Tem quem faz isso? Claro. Claro. Portanto, a escolha é sempre nossa. Sabe quem é aquela? Eu vou terminando. Nossa, o relógio passa voando. Essa é a prostituta. O que é prostituta em texto profético? O que é prostituta em texto profético? É a igreja corrompida. É a igreja corrompida. Em quem que ela está montada? Na besta. Aquela igreja que pensa em cobrar em vez de oferecer. Tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar. Olha Jesus. Olha Jesus chegando. Olha aí aquilo que disséramos do otimismo. Olha Jesus chegando. E eles são feitos prisioneiros. Vem um anjo e prende. Aquilo que você me perguntou e aqui eu respondo. Eles são presos para sempre por 1000 anos. É 1000 contadinho na folhinha? Não, é 1000 simbolicamente. E depois eles são soltos. O que a doutrina nos ensina? Todos temos a chance de recomeçar. Todos. Até o mais pertinaz na maldade. Todos têm a chance de começar de novo. Até aqueles que o livro chama de Satanás. É um símbolo. Todos temos a chance. Por isso só 1000 anos e não para sempre. Exato, está lá. Está lá. Todos os espíritos. Todos. Quem não está no livro da vida queimará eternamente. É uma interpretação bastante parcial. Não conseguimos aprofundar, mas pede de nós uma leitura bonita. E vamos terminando aqui, João é levado em espírito. João é levado em espírito. Queimar seria estar sempre em renovação. É isso, é isso. Como é que alma que é imponderável poderia queimar? É simbólico, é simbólico. Ele vai conhecer então o plano divino. Aqui vocês vão encontrar a palavra 12 uma centena de vezes. 12 côvados, 12.000 estádios, 12 tribos de Judá, 12 discípulos, 12 tudo aqui é 12. Ele começa a descrever. E aí eu termino já passando do tempo que a Cássia me deu. Jesus diz no último capítulo: quem entrar nesta cidade pela porta, ou seja, pela conquista na feitura do bem, quem entrar nesta cidade pela porta, simbolicamente a Nova Jerusalém, nunca mais terá noite e nunca mais terá sede, porque nela vocês encontrarão a água da vida. Muito obrigado, pessoal. Obrigadíssimo, Cássia, me perdoe. Obrigada. O senhor que agradece, Cássia. Obrigado, viu?